boa noite a todos, os presentes e os internautas. A número legal sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Sarapuí, em dia 6/8/2014, às 19h30, respeitando o disposto no artigo 183 do Regimento Interno da Casa. Convoco o nobre vereador Paulo Soares da Silva para que promova a leitura do trecho bíblico. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se contém no caminho dos pecadores, nem toma parte nenhuma dos manifestantes, mas antes se capaz da lei do Senhor, e nele medita dia e noite. E como valores plantado à beira das águas, do fruto e seu tempo de sua folha não mancha. Não assim não os ímpios são como a folha do vento que leva, e depois não se estarão em julgamento, nem os pecadores na ausência dos justos. O Senhor vela pelos caminhos dos justos, mas o caminho dos pecadores leva à perdição. Solicito ao senhor Ivanei Dias, primeiro secretário, para que faça a leitura dos trabalhos do expediente. Expediente: leitura dos ofícios, correspondências, recebidas e respostas dos requerimentos dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência. Ilustríssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, São Paulo. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação conforme abaixo. Programa Mais Educação Fundamental, data da emissão 20/6/2014, valor R$ 2.772. Programa Mais Educação Fundamental, data da emissão 20/6/2014, valor R$ 2.772. Programa Mais Educação Fundamental, data da emissão 20/6/2014, valor R$ 2.772. Programa Mais Educação Fundamental, data da emissão 20/6/2014, valor R$ 2.772. Programa Alimentação Escolar e Ensino Médio, data da emissão 1/7/2014, valor R$ 2.910. Programa Alimentação Escolar para a Escola, data 1/7/2014, valor R$ 2.590. Programa Alimentação Escolar para a Escola, data 1/7/2014, valor R$ 2.590. Programa Alimentação Escolar Ensino Fundamental, data 1/7/2014, valor R$ 8.796. Programa Alimentação Escolar EJA, data 1/7/2014, valor R$ 132. Programa Alimentação Escolar Creche, data 1/7/2014, valor R$ 4.820. Programa Alimentação Escolar Ensino Médio, data da emissão 1/7/2014, valor R$ 2.910. Programa Alimentação Escolar AEE, data 1/7/2014, valor R$ 50. Programa Mais Educação Fundamental, data 1/7/2014, valor R$ 2.772. Cota 005/30/6/2014, valor R$ 47.976,84. Programa PDDE Educação Integral, parcela 001, data da emissão 3/7/2014,
valor R$ 9.247,95. Programa PAC 2 Quadras, parcela 001, data da emissão 4/7/2014, valor R$ 36.924. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, Brasília, 28 de julho de 2014. Senhor Gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 23.997, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Sarapuí. Programa Pagamento de Piso Fixo de Vigilância Sanitária, parte Anvisa. Data da OB 28/7/2014, valor bruto R$ 128,54, competência 5/2014. Programa Pagamento de Piso Fixo de Vigilância Sanitária, parte Anvisa. Data da OB 28/7/2014, valor bruto R$ 128,54, competência 6/2014. Programa Pagamento de Serviços de Atendimento Móvel às Urgências, SAMU 192. Data da OB 29/7/2014, valor bruto R$ 21.918,75, competência 6/2014. Programa Pagamento de Piso Fixo de Vigilância Sanitária, parte FNS. Data da OB 1/8/2014, valor bruto R$ 871,46, competência 7/2014. Programa Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica. Data da OB 1/8/2014, valor bruto R$ 2.318,25, competência 7/2014. Programa Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica. Data da OB 31/7/2014, valor bruto R$ 1.558,17, competência 6/2014. Programa Pagamento de Piso Fixo de Vigilância em Saúde. Data da OB 1/8/2014, valor bruto R$ 2.000, competência 7/2014. Programa Pagamento de Piso Fixo de Vigilância Sanitária, parte FNS. Data da OB 31/7/2014, valor bruto R$ 871,46, competência 5/2014. Programa Pagamento de Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade. Data da OB 31/7/2014, valor bruto R$ 2.200, competência 5/2014. Programa Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica. Data da OB 31/7/2014, valor bruto R$ 2.318,25, competência 6/2014. Programa Pagamento de Piso Fixo de Vigilância Sanitária, parte. Data da OB 31/7/2014, valor bruto R$ 871,46, competência 6/2014. Programa Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica. Data da OB 1/8/2014, valor bruto R$ 1.558,17, competência 7/2014. Programa Pagamento de Piso Fixo de Vigilância Sanitária, parte Anvisa. Data da OB 1/8/2014, valor bruto R$ 128,54, competência 7/2014. Programa Pagamento de Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade. Data da OB 1/8/2014, valor bruto R$ 2.200, competência 6/2014. Prefeitura Municipal de Sarapuí, ofício número 739/2014. Excelentíssima Senhora Presidente, apraz-me cumprimentá-la cordialmente e diante do petitório formulado na sessão ordinária de 4 de junho de 2014, com referência ao requerimento número 16/2014, de autoria da nobre vereadora Senhora Maria José Vieira dos Santos, o Executivo Municipal, junto à Diretoria de Obras, Viação e Urbanismo e o setor de licitações dessa municipalidade, fornece a essa colenda Casa de Leis a resposta do referido requerimento com as seguintes considerações. Segue em anexo a cópia da ata da primeira reunião da Comissão de Tomada de Preço 2/2013, processo administrativo número 2237, de 1 de 2013, realizada no dia 15 de julho de 2013, conforme solicitado. Com relação ao andamento da referida obra do terminal rodoviário, conforme especifica o convênio número 5.614, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sarapuí, São Paulo, e o DR, Departamento de Estradas de Rodagem, o mesmo diz que as obras terão 3 fases, sendo que a primeira fase já se encontra concluída, e com a sua prestação de contas enviadas para análise e posterior aprovação para que se possa dar início à segunda fase,
que será a conclusão da obra. A terceira e última fase se trata da fiscalização por parte do setor competente do DR para a expedição da autorização de operação e funcionamento do terminal rodoviário. Ante todo exposto, temos a informar esta colenda Casa de Leis que o Executivo Municipal está aguardando a liberação por parte do DR para o início da segunda fase, para a conclusão da mesma. Sendo só que se apresenta para o momento, reitero os protestos de elevada estima e distinta consideração, sentimentos com os quais subscrevo-me atenciosamente, Fábio Augusto Outes, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Sarapuí, Sarapuí, 6 de agosto de 2014, ofício 751/2014. Senhora Presidente, cumprimentando-a cordialmente, venho, através do presidente, encaminhar a esta egrégria Casa de Leis o balancete mensal da receita e da despesa deste município, referente ao mês de julho de 2014, assim atendendo o artigo 77 e o inciso 24 da Lei Orgânica deste município. Sendo que tínhamos, para o momento, desde já aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Fábio Augusto Outes, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Sarapuí, ofício número 750/2014. Senhora Presidente, sirvo-me do presente para cumprimentá-la cordialmente, encaminhar a Vossa Excelência o relatório da Receita Corrente Líquida referente ao mês de julho do exercício financeiro 2014. Sendo só para o momento, aproveito para renovar protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Fábio Augusto Outes. Prefeitura Municipal de Sarapuí, ofício número 749/2014. Excelentíssima Senhora Presidente, apraz-me cumprimentá-la cordialmente diante do petitório formulado na sessão ordinária de 4 de junho de 2014, com referência ao requerimento número 15 de 2014, de autoria do nobre vereador Sr. Laércio Rhodes Rachid. O Executivo Municipal, junto à Diretoria de Obras, Viação e Urbanismo dessa municipalidade, fornece a essa colenda Casa de Leis a resposta do referido requerimento com as seguintes considerações. Quanto à recuperação da rodovia Gumercindo Rodrigues da Silva, em contato com a diretoria da construtora Exemplo, fomos informados que encontra-se em fase de cotações, empresa especializada nesse segmento, para que assim sejam feitas a recuperação dos trechos onde retirado o asfalto para a passagem das tubulações da rede de tratamento de esgoto. Quanto ao término das obras, a mesma nos informou que será concluída dentro do prazo especificado no edital. Quanto à manutenção da rua Augusto Aires da Silva, temos a informar que a mesma está localizada no bairro Morada do Sol e nesta não existe obras da Sabesp. A rua a que se refere é José Augusto de Campos e a manutenção do asfalto já se encontra concluída. Sendo só que se apresenta para o momento, reitero os protestos de elevada estima e distinta consideração, sentimentos com os quais subscrevo-me atenciosamente, Fábio Augusto Outes, Prefeito Municipal. Informo os nobres vereadores que os ofícios que contêm anexo estão à disposição na Secretaria da Câmara. Leitura das indicações. Câmara Municipal de Sarapuí, indicação número 100/2014. Autoria, nobre vereador Ivanei Dias. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, considerando que a educação é um dos principais pilares no desenvolvimento tanto do ser humano quanto da sociedade em que se vive, considerando que ter servidores plenamente capacitados em suas funções na administração pública é um dos modos mais eficazes para oferecer serviços com alto grau de excelência, considerando ainda que o incentivo à educação por parte do empregador é essencial na motivação do servidor público e por isso seu trabalho será melhor executado, resultando em um serviço com mais qualidade, indico ao senhor Prefeito Municipal de Sarapuí, juntamente com o setor competente dessa municipalidade, a possibilidade de realizar estudos no âmbito de desenvolver um convênio conforme projeto anexado a esta indicação com o Senect, mantenedora da Universidade Uninter, e o Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, visando a capacitação dos servidores municipais nas áreas correlatas às suas funções. Justificativa. Esta indicação se faz necessária, pois o convênio possibilita uma capacitação plena nas áreas correlatas ao serviço público, o que resultará de uma maior qualidade dos mesmos prestados à população. Além disso, o presente convênio tem custo zero à municipalidade, o que possibilita um aproveitamento maior. Sala das Sessões, 1º de agosto de 2014. Indicação número 101/2014,
Autoria nobre vereador Laércio Holtz Rachid. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, indico ao senhor prefeito municipal de Sarapuí, juntamente com o setor competente dessa municipalidade, para passar a máquina patrol em toda a extensão do acostamento da rodovia Cesalpino Ferreira dos Santos Silva. Justificativa. Esta indicação se faz necessária, pois a ausência de acostamento já ocasionou acidentes na referida rodovia, precisamente no bairro Congonhas, e para que as máquinas agrícolas possam transitar com segurança, além dos veículos que necessitarem realizar uma parada de emergência, bem como também a pedido dos moradores. Indicação número 102/2014, autoria nobre vereador Laércio Holtz Rachid. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, considerando que o lixo exposto ao ar atrai inúmeros seres como bactérias e fungos, fazendo seu fundamental papel na natureza, mas o cheiro da decomposição se alastra com o vento e atrai outros organismos, como animais vetores, que além de se nutrirem a partir da matéria orgânica presente no lixo, se proliferam, pois o local também lhes oferece abrigo. Considerando que quando o lixo se acumula e permanece por algum tempo em determinado local, começa a ser decomposto por bactérias anaeróbicas, resultados da produção do churume, que é 10 vezes mais poluente que o esgoto. Indico ao senhor prefeito municipal de Sarapuí, juntamente com o setor competente dessa municipalidade, para colocar uma caçamba de lixo na estrada do bairro Faxinal, do Cabaçais, na rodovia Cesalpino Ferreira dos Santos Silva. Justificativa. Essa indicação se faz necessária, pois é constante o acúmulo de lixos ao lado do ponto de ônibus, bem como também é pedido dos munícipes. Seguem fotos em anexo. Indicação número 103/2014, autoria nobre vereador Laércio Holtz Rachid. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, considerando que lixos e entulhos jogados em céu aberto e em local de área verde são prejudiciais ao meio ambiente e às pessoas que ficam expostas a doenças e a demais perigos que podem causar, tanto para eles quanto para seus vizinhos, uma das grandes preocupações é que possíveis locais de reprodução e contaminação de mosquitos da dengue, pois alguns recipientes jogados fora podem acumular água parada. Indico ao senhor prefeito municipal de Sarapuí, juntamente com o setor competente dessa municipalidade, para realizar limpeza com urgência na lateral direita da Avenida Benedito Vieira do Amaral, após a fábrica de pipocas. Justificativa. Essa indicação se faz necessária, pois o local está sendo depósito de lixos residenciais, entulhos, descarte inadequado de produtos, galhos secos, entre outros, bem como também a pedido da população. Seguem fotos em anexo. Indicação número 104/2014, autoria nobre vereador Ivanei Dias. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, considerando a indicação número 31/2013, deferida na sessão de 20/2/2013, até o presente momento não foi atendida, considerando que, por se tratar de grande interesse da população devido ao alto nível de periculosidade no local, indico ao senhor prefeito municipal de Sarapuí, juntamente com o setor competente dessa municipalidade, a colocação de taxas refletivas, popularmente conhecida como tartarugas, ou a construção de uma lombada na rua Nossa Senhora das Dores, no trecho em frente da pista de skate Paulo José Buchino. Justificativa. Essa reivindicação se faz necessária, pois o local mencionado tem grande movimento de pessoas, principalmente jovens que utilizam a pista de skate. Além disso, devido ao aclive muito acentuado, os veículos transitam em alta velocidade, trazendo riscos de acidentes. Indicação número 105/2014, autoria nobre vereador Ivanei Dias. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, reindico ao senhor prefeito municipal de Sarapuí, juntamente com o setor competente dessa municipalidade, a indicação número 50/2013, que solicitava a manutenção das lâmpadas nas ruas do distrito do Cocais, com a troca das que se encontram queimadas e o conserto das que se mantêm acesas. Aproveito também para estender a indicação a todas as ruas do bairro do Rodeio. Justificativa. Essa reivindicação se faz necessária, pois a manutenção das lâmpadas é um trabalho que deve ser feito constantemente, já que nas ruas que eventualmente ficam sem iluminação, acabam sendo locais de proliferação de criminalidade, pondo em risco os munícipes que residem nesses pontos. Indicação número 106/2014, autoria nobre vereadora Rosilene Vaz de Oliveira. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, considerando a importância de manter veículos municipais em perfeitas condições de uso e assim oferecer uma maior segurança à população que faz uso deles,
indico ao senhor prefeito municipal de Sarapuí, juntamente com o setor competente desta municipalidade, a possibilidade de realizar revisão nas ambulâncias municipais, pois, segundo munícipes, algumas vêm apresentando forte odor de combustível no interior dos veículos. Justificativa. Essa indicação se faz necessária, pois, para evitar acidentes e promover uma maior segurança aos cidadãos que se utilizam dos veículos públicos, é necessária a correta e a constante revisão e a manutenção dos veículos municipais. Indicação número 107, 2014. Autoria, nobre vereador Paulo Soares da Silva. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, indico ao senhor prefeito municipal de Sarapuí, juntamente com o setor competente dessa municipalidade, a possibilidade de realizar a troca e manutenção das lâmpadas na rua Milton Peçanha, no Bosque São João. Justificativa. Esta indicação se faz necessária devido às péssimas condições de manutenção, sendo que há mais de 6 meses que as mesmas se encontram danificadas, bem como também é um pedido dos moradores. Indicação número 108, 2014. Autoria, nobre vereadora Maria José Vieira dos Santos. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, considerando que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, foi eleito o dia 31 de maio como o Dia Mundial Sem Tabaco, sendo uma forma de alertar a população sobre os imensos danos causados pelo cigarro, de acordo com a OMS, as doenças relacionadas ao tabaco matam mais que tuberculose, AIDS e malária juntas. Considerando também a necessidade de profissionais capacitados para determinados tratamentos, tais como enfermeira, assistente social e médico, indico ao senhor prefeito municipal de Sarapuí, excelentíssimo senhor Fábio Augusto Outes, juntamente ao setor competente, a possibilidade de implantar o programa antitabagismo. Justificativa. Esta indicação se faz necessária, tendo em vista a importância da orientação e estímulo para os fumantes deixarem o vício do tabaco. Indicação número 109, 2014. Autoria, excelentíssima nobre vereadora Maria José Vieira dos Santos. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, indico ao senhor prefeito municipal de Sarapuí, excelentíssimo senhor Fábio Augusto Outes, juntamente com o setor competente desta municipalidade, a possibilidade de implantar e desenvolver o programa da Horta, através do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS. Justificativa. Esta indicação se faz necessária, tendo em vista que este programa pode atender aos usuários do Sistema Único de Assistência Social e pode ser destinado a mulheres integrantes do programa Bolsa Família e Renda Cidadã. O objetivo do programa tem como intuito que tudo que é plantado é dividido para as famílias, oferecendo uma melhor qualidade de vida. Informo que todas as indicações foram deferidas. Leitura do projeto de lei número 23/14, de autoria do Poder Executivo, que implanta as ruas de recreio no município de Sarapuí e da outras providências. Prefeitura Municipal de Sarapuí, Sarapuí, 23 de junho de 2014. Ofício número 737 de 2014. Senhora Presidente, apraz-me cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar esta colenda Casa de Leis para apreciação de Vossa Excelência e a dos nobres pares, o projeto de lei ordinária número 23 de 2014, o qual ementa, implanta as ruas de recreio no município de Sarapuí e dá outras providências. Tendo em vista a inegável relevância e evidente interesse público que a matéria encerra, solicito a gentileza que o mesmo tramite em regime de urgência em conformidade com o artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Sarapuí, São Paulo. Contando com o alto espírito público de Vossa Senhoria e dos demais vereadores na aprovação do referido projeto de lei ordinária e na certeza do pronto atendimento como lhe é peculiar, reitero os protestos de elevada estima e distinta consideração, sentimentos com os quais subscrevo-me atenciosamente, Fábio Augusto Outes, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Sarapuí, projeto de lei ordinária número 23 de 2014.
Sarapuí, 23 de julho de 2014. Implanta as ruas de recreio no município de Sarapuí, São Paulo e dá outras providências. Artigo 1º. Ficam a Coordenadoria de Esporte e a Coordenadoria de Cultura, na forma estabelecida nesta lei, autorizada a implantar as ruas de recreio no município de Sarapuí. Artigo 2º. As ruas de recreio deverão ser implantadas nas vias públicas cujo trânsito de veículos seja de pequena intensidade, não oferecendo, por conseguinte, qualquer possibilidade de risco à integridade física dos munícipes que nelas transitem ou se disponham a praticar as atividades de lazer e recreação. Artigo 3º. As ruas de recreio devem ser realizadas pelo menos uma vez por mês no município, alternando-se entre os bairros e o distrito do Cocais, observado o seguinte. Primeiro, sua implantação se dará somente aos domingos das 8 às 18 horas. Será obrigatória a instalação de sinalização de bloqueio de veículos. Terceiro, é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Sarapuí manter a eficácia da interdição da via pública, comunicando às autoridades de trânsito sobre infrações e desrespeito à sinalização local. Quarto, fica proibida a comercialização de produtos ou alimentos nas ruas de recreio. Quinto, nas ruas de recreio serão desenvolvidas atividades esportivas, brincadeiras e jogos lúdicos que visem, além do lazer, a possibilidade das crianças beneficiadas conhecerem e aprenderem a valorizar a cultura e o folclore local. Artigo 4º. Não poderão ser implantadas ruas de recreio em vias públicas onde houverem igrejas, hospitais, pronto-socorro, velórios, cemitérios, estacionamentos coletivos, pontos de ônibus do transporte coletivo municipal. Artigo 5º. Caberá à Prefeitura Municipal, através das Coordenadorias de Esporte e Cultura de Sarapuí, as seguintes providências. Primeiro, disponibilizar servidores voluntários e membros dos Conselhos Municipais de Cultura e do Esporte para auxiliar nas atividades das ruas de recreio. Segundo, adotar as medidas cabíveis para a efetiva implantação das ruas de recreio. Terceiro, baixar por meio de ato próprio as demais normas visando ao integral cumprimento das disposições desta lei. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Fábio Augusto Outes, Prefeito Municipal. Justificativa. Nobres edis. Apresentamos para a deliberação dos nobres edis desta colenda Casa de Leis o projeto de lei ordinária número 23 de 2014, o qual implanta as ruas de recreio no município de Sarapuí e dá outras providências. O presente projeto de lei tem como objetivo, devido à necessidade, pois esta municipalidade hoje conta com poucas áreas públicas destinadas ao lazer e com a destinação de ruas com pouco movimento para tal fim, sendo assim a população poderá dispor de maior quantidade de espaços para recreação, atendendo desta forma suas solicitações que são constantes. Sendo só para o momento e contando com a aprovação do referido projeto de lei ordinária, como lhes é peculiar, reitero os protestos de elevada estima e distinta consideração, sentimentos com os quais subscrevo-me atenciosamente, Fábio Augusto Outes, Prefeito Municipal. Despachado para as comissões permanentes. Leitura do projeto de lei número 24/14, de autoria do Poder Executivo, que institui o Marco Zero da ocupação oficial de Sarapuí. Prefeitura Municipal de Sarapuí, ofício número 741/2014. Senhora Presidente, apraz-me cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a esta colenda Casa de Leis, para apreciação de Vossa Excelência e dos nobres pares, o projeto de lei ordinária número 24 de 2014, o qual institui o Marco Zero da ocupação oficial de Sarapuí, São Paulo. Tendo em vista a inegável relevância e evidente interesse público que a matéria encerra, solicito a gentileza que o mesmo tramite em regime de urgência, em conformidade com o artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Sarapuí, São Paulo. Contando com o alto espírito público de Vossa Senhoria e dos demais vereadores na aprovação do referido projeto de lei ordinária e na certeza do pronto atendimento como lhe é peculiar, reitero os protestos de elevada estima e distinta consideração, sentimentos com os quais subscrevo-me atenciosamente, Fábio Augusto Outes, Prefeito Municipal. Projeto de lei ordinária número 24 de 2014, Sarapuí, 22 de julho de 2014. Que institui o Marco Zero da ocupação oficial de Sarapuí, São Paulo.
Fábio Augusto Odes, prefeito do município de Sarapuí, do estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprove, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído como marco zero da ocupação oficial de Sarapuí o ponto localizado na Praça José Luiz Holtz. Artigo 2º. O marco zero tem por finalidade a identificação e fixação de uma centralidade material na cidade, marcando o início das vias públicas e rodovias, servindo também como referência para a medição de linhas terrestres, aéreas e telefônicas. Artigo 3º. O referido marco será representado concretamente por monumento, placa, obelisco ou outro meio de identificação permanente a ser executado pela municipalidade. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Fábio Augusto Odes, prefeito municipal. Justificativa. Nobres edis, apresentamos para a deliberação dos nobres edis desta colenda Casa de Leis o projeto de lei ordinária número 24/2014, o qual ementa. Implanta as ruas... Só um minuto. Justificativa. Apresentamos para a deliberação dos nobres edis desta colenda Casa de Leis o projeto de lei ordinária número 24/2014, que institui o marco zero da ocupação oficial de Sarapuí. O presente projeto de lei tem como objetivo a identificação e fixação de uma centralidade material no município, marcando o início das vias públicas e rodovias, servindo também como referência para a medição de linhas terrestres, aéreas e telefônicas. Sendo só para o momento e contando com a aprovação do referido projeto de lei ordinária, como lhes é peculiar, reitero os protestos de elevada estima e distinta consideração, sentimentos com os quais subscrevo-me atenciosamente. Sarapuí, 29 de julho de 2014, Fábio Augusto Odes, prefeito municipal. Despachado para as comissões permanentes. Leitura do projeto de lei número 25/14, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre ratificação de denominação de próprios municipais e de outras providências. Prefeitura Municipal de Sarapuí, ofício número 742/2014. Senhora Presidente, apraz-me cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar esta colenda Casa de Leis para apreciação de Vossa Excelência e a dos nobres pares, o projeto de lei ordinária número 25/2014, o qual ementa, dispõe sobre a ratificação de denominação de próprios municipais e da outras providências. Tendo em vista a inegável relevância e evidente interesse público que a matéria encerra, solicita a gentileza que o mesmo tramite em regime de urgência em conformidade com o artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Sarapuí, São Paulo. Contando com o alto espírito público de Vossa Senhoria e dos demais vereadores na aprovação do referido projeto de lei ordinária e na certeza do pronto atendimento como lhe é peculiar, reitero os protestos de elevada estima e distinta consideração, sentimentos com os quais subscrevo-me atenciosamente, Fábio Augusto Odes, prefeito municipal. Projeto de lei ordinária número 25/2014, Sarapuí, 22 de julho de 2014. Dispõe sobre a ratificação de denominação de próprios municipais e da outras providências. Fábio Augusto Odes, prefeito do município de Sarapuí, do estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprove, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica ratificada a rua Amâncio José Corrêa, que tem início na Avenida Humberto Fabrício Odes e término a 70 metros após a rua Valdomiro Odes. Artigo 2º. Fica ratificada a rua Felisbino Vieira, que tem início na rua Avelino Peçanha da Silva e término a 60 metros após a rua Avelino Lucas. Artigo 3º. Fica ratificada a rua sem saída, Avelino Lucas, que tem início na rua Felisbino Vieira. Artigo 4º. Fica ratificada a rua Milton Peçanha,
que tem início na rua Valdomiro Outes e término a 140 metros após a rua Felisbino Vieira. Artigo 5º. Fica ratificada a rua Valdomiro Outes, que tem início na rua Martim Pesce e término na rua Amâncio José Correia. Artigo 6º. Fica ratificada a rua Rosalvo Santos Filho, que tem início na rua Avelino Peçanha da Silva e término a 127 metros após a rua Milton Peçanha. Artigo 7º. Fica ratificada a rua José Augusto de Campos, que tem início na Avenida Alexandre Chauar e término na Avenida Humberto Fabrício Outes. Artigo 8º. Fica ratificada a rua Avelino Peçanha da Silva, que tem seu início na rua Valdomiro Outes e término na rua Felisbino Vieira. Artigo 9º. Fica ratificada a rua Martim Pesce, que tem seu início na Avenida Alexandre Chauar e término na rua Avelino Peçanha da Silva. Artigo 10º. Das placas denominativas constarão as inscrições: Rua Amâncio José Correia, Rua Felisbino Vieira, Rua Sem Saída Avelino Lucas, Rua Milton Peçanha, Rua Valdomiro Outes, Rua Rosalvo Santos Filho, Rua José Augusto de Campos, Rua Avelino Peçanha da Silva e Rua Martim Pesce. Artigo 11º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias. Artigo 12º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário, especialmente as leis 744 de 96, 750 de 97, 92 de 2000 e 964 de 2002. Fábio Augusto Outes, Prefeito Municipal. Justificativa. Nobres edis. Apresentamos para a deliberação dos nobres edis desta colenda Casa de Leis o projeto de lei complementar número 25/2014, o qual ementa, dispõe sobre a ratificação de denominação de próprios municipais e da outras providências. O presente projeto de lei tem como objetivo a legalização das referidas ruas dessa municipalidade, as quais não possuem lei específica de denominação de próprio municipal, sendo só para o momento e contando com a aprovação do referido projeto de lei ordinária, como lhes é peculiar, reitero os protestos de elevada estima e distinta consideração, sentimentos com os quais subscrevo-me atenciosamente, Fábio Augusto Outes, Prefeito Municipal. Despachado para as comissões permanentes. Leitura do projeto de lei número 26/14, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre ratificação do artigo 1º da Lei Ordinária 1193/2010 e da outras providências. Prefeitura Municipal de Sarapuí, ofício número 743/2014. Senhora Presidente, apraz-me cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar esta colenda Casa de Leis para apreciação de Vossa Excelência dos nobres pares, o projeto de lei ordinária número 26/2014, o qual ementa, dispõe sobre a ratificação do artigo 1º da Lei Ordinária número 1193/2010 e da outras providências. Tendo em vista a inegável relevância e evidente interesse público que a matéria encerra, solicito a gentileza que o mesmo tramite em regime de urgência em conformidade com o artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Sarapuí, São Paulo. Contando com o alto espírito público de Vossa Senhoria e dos demais vereadores na aprovação do referido projeto de lei ordinária e na certeza do pronto atendimento como lhe é peculiar, reitero os protestos de elevada estima e distinta consideração, sentimentos com os quais subscrevo-me atenciosamente, Fábio Augusto Outes, Prefeito Municipal. Projeto de lei ordinária número 26/2014, Sarapuí, 29 de julho de 2014. Dispõe sobre a ratificação do artigo 1º da Lei Ordinária número 1193/2010 e da outras providências. Fábio Augusto Outes, Prefeito do Município de Sarapuí, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprove e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º no que se refere ao seu início, Viela Arlindo Garcia, a viela sem saída que tem início na Rua Coronel Ernesto Piedade. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário,
especificamente a Lei nº 1193 de 2010. Justificativa. Nobres edis. Apresentamos para a deliberação dos nobres edis desta Colenda Casa de Leis o projeto de lei ordinária número 26 de 2014, o qual ementa: dispõe sobre a ratificação do artigo 1º da Lei Ordinária número 1193 de 2010 e da outras providências. O presente projeto de lei tem como objetivo ratificar a Lei número 1193 de 2010 em seu artigo 1º no que diz respeito ao seu início, onde se lê: tem início no ponto I, localizado na rua Professor José da Conceição Holtz, lê-se: tem início na rua Coronel Ernesto Piedade. Sendo só para o momento e contando com a aprovação do referido projeto de lei, como lhes é peculiar, reitero os protestos de elevada estima e distinta consideração, o sentimento com os quais subscrevo-me atenciosamente, Fábio Augusto Holtz, Prefeito Municipal. Despachado para as comissões permanentes. Leitura do projeto de lei número 27/14, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei Complementar Municipal número 161, de 19 de dezembro de 2013 e da outras providências. Prefeitura Municipal de Sarapuí, ofício número 744, 2014. Senhora Presidente, apraz-me cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar esta Colenda Casa de Leis para apreciação de Vossa Excelência dos nobres pares o projeto de lei ordinária número 27 de 2014, o qual ementa: altera dispositivos da Lei Complementar Municipal número 161, de 19 de dezembro de 2013. Tendo em vista a inegável relevância e evidente interesse público que a matéria encerra, solicito a gentileza que o mesmo tramite em regime de urgência em conformidade com o artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Sarapuí, São Paulo. Contando com o alto espírito público de Vossa Senhoria e dos demais vereadores na aprovação do referido projeto de lei ordinária e na certeza do pronto atendimento como lhe é peculiar, reitero os protestos de elevada estima e distinta consideração, sentimentos com os quais subscrevo-me atenciosamente, Fábio Augusto Holtz, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 27 de 2014, Sarapuí, 29 de julho de 2014. Altera dispositivos da Lei Complementar Municipal número 161, de 19 de dezembro de 2013 e da outras providências. Fábio Augusto Holtz, Prefeito do município de Sarapuí, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprove e ele sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado na tabela número 2 o inciso 6º da Lei Complementar número 161/2013, o qual passa a ter a seguinte redação. Artigo 6º. Tabela para cálculo do imposto sobre serviço para a construção civil. Primeiro, valores para execução para o custo da obra, por metro quadrado. A. Imóveis residenciais. Padrão baixo, R$ 150. Padrão médio, R$ 250. Padrão alto, R$ 400. B. Imóveis comerciais, R$ 320. Imóveis industriais, R$ 160. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor após a sua data de publicação, revogadas as disposições em contrário. Fábio Augusto Holtz, Prefeito Municipal. Justificativa. Prezada Presidente, apraz-me cumprimentá-la, bem como os demais vereadores dessa Casa de Leis. Nessa oportunidade, apresento o projeto de lei complementar número 27, de 29 de julho de 2014, que autoriza o Executivo Municipal sobre a atualização da forma de cobrança para cálculo do Imposto sobre Serviços, ISS de Construção Civil, onde a mesma altera a Lei Complementar número 17 de dezembro de 2013, visando a cobrança de forma mais justa e adequada para os contribuintes, incrementando a arrecadação do referido imposto, conforme especifica e da outras providências. Além de incrementar a receita do município, o ente público estará cumprindo com a sua obrigação e dever para a cobrança dos valores corretos dos tributos e respeitando o princípio da isonomia. Diante do exposto, antecipo agradecimentos pela atenção dispensada a este, reiterando protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Fábio Augusto Holtz, Prefeito Municipal.
Despachado para as comissões permanentes. Leitura do projeto de lei número 28/14, de autoria do Poder Executivo, que cria a gratificação por desempenho de atividade delegada nos termos que especifica a ser paga aos militares do Estado, que exerce atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo, por força de convênio a ser celebrado com o município de Sarapuí e da outras providências. Prefeitura Municipal de Sarapuí, ofício número 745/2014. Senhora Presidente, apraz-me cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar esta colenda Casa de Leis para apreciação de Vossa Excelência dos nobres pares, o projeto de lei ordinária número 28/2014, o qual ementa: cria a gratificação por desempenho de atividade delegada, nos termos que se especifica, a ser paga aos militares do Estado que exercem atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo, por força de convênio a ser celebrado com o município de Sarapuí, São Paulo e da outras providências. Tendo em vista a inegável relevância e evidente interesse público que a matéria encerra, solicito a gentileza que o mesmo tramite em regime de urgência, em conformidade com o artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Sarapuí, São Paulo. Contando com o alto espírito público de Vossa Senhoria e dos demais vereadores na aprovação do referido projeto de lei ordinária e na certeza do pronto atendimento como lhe é peculiar, reitero os protestos de elevada estima e distinta consideração, os sentimentos com os quais subscrevo-me atenciosamente, Fábio Augusto Otis, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 28/2014, Sarapuí, 29 de julho de 2014. Cria a gratificação por desempenho de atividade delegada nos termos que especifica, a ser paga aos militares do Estado que exercem atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo, por força de convênio a ser celebrado com o município de Sarapuí, São Paulo e da outras providências. O prefeito do município de Sarapuí, São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal decretou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada a gratificação por desempenho de atividade delegada nos termos especificados nesta lei, a ser mensalmente paga aos integrantes da Polícia Militar que exercerem atividades em horário de folga, prevista na legislação municipal e próprias do município de Sarapuí, São Paulo, delegadas por força de convênio a ser celebrado com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública. Parágrafo 1º. A gratificação será calculada sobre os seguintes valores. Primeiro, até 100% da UFESP por hora trabalhada ao coronel, tenente, coronel, major, capitão, primeiro tenente, segundo tenente e aspirante oficial. Segundo, até 90% da UFESP por hora trabalhada ao subtenente, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, cabo e soldado. Parágrafo 2º. O valor da gratificação por desempenho de atividade delegada será fixada pelo Executivo mediante decreto de acordo com a natureza e a complexidade das atividades objetos de cada convênio, respeitadas as disponibilidades orçamentárias e financeiras verificadas e levadas em consideração por ocasião da assinatura do ajuste a qual se retira. Parágrafo 3º. Os valores da gratificação serão revistos anualmente de acordo com a legislação que disciplina. Parágrafo 4º. Caberá ao prefeito firmar o convênio a que se refere o caput deste artigo, não podendo ser delegada a celebração desse ajuste. Artigo 2º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações próprias suplementadas se necessária. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Fábio Augusto Otis, Prefeito Municipal. Justificativa. Nobres edis. Apresentamos para a deliberação dos nobres edis desta colenda Casa de Leis
o projeto de lei ordinária número 28/2014, a qual ementa, cria gratificação por desempenho de atividade delegada, nos termos que especifica a ser paga aos militares do Estado que exercem atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo, por força de convênio a ser celebrada com o município de Sarapuí, São Paulo, e da outras providências. O presente projeto de lei tem como objetivo o contingente de policiais militares, o que acarretará em uma maior segurança aos nossos munícipes e aos estabelecimentos comerciais dessa municipalidade. Sendo só para o momento e contando com a aprovação do referido projeto de lei ordinária, como lhes é peculiar, reitero os protestos de elevada estima e distinta consideração, os sentimentos com os quais subscrevo-me atenciosamente, Fábio Augusto Odes, prefeito municipal. Despachado para as comissões permanentes. Leitura do projeto de lei número 29/14, de autoria do vereador Ivanei Dias, que dispõe sobre a denominação de salas de aula, bibliotecas, laboratórios e demais ambientes pedagógicos nas escolas públicas, municipais e da outras providências correlatas. Câmara Municipal de Sarapuí, projeto de lei ordinária número 29/2014. Dispõe sobre a denominação de salas de aula, bibliotecas, laboratórios e demais ambientes pedagógicos nas escolas públicas municipais e da outras providências correlatas. Ivanei Dias, vereador, no uso das atribuições legais e de acordo com o que dispõe o artigo 44, inciso 3º da Lei Orgânica do Município de Sarapuí e artigo 268, inciso 1º, a linha C do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sarapuí, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. As salas de aula, bibliotecas, laboratórios e demais ambientes pedagógicos nas escolas públicas municipais serão, a partir desta lei, denominados com nomes de diretores, coordenadores, professores e demais profissionais já falecidos que fizeram parte do corpo docente da rede municipal de ensino e prestaram serviços salutares dentro das suas qualificações à municipalidade. Artigo 2º. Fica a critério da direção da unidade educacional, juntamente com os conselhos de classe e demais conselhos constituídos na unidade, a sugerir e definir as nomenclaturas das salas. Artigo 3º. A nomenclatura já definida deverá ser registrada em ata assinado por todos os componentes da direção e conselhos, elevada ao diretor ou diretora municipal de educação, que deferirá e tornará pública a nomenclatura escolhida. Parágrafo único. Em caso de indeferimento do diretor ou diretora municipal de educação, caberá à direção e aos conselhos da unidade educacional elaborar nova ata com nova nomenclatura que não poderá mais ser indeferida. Artigo 4º. Nas portas das salas de aulas, bibliotecas, laboratórios e demais ambientes pedagógicos das escolas municipais deverá conter placa denominativa com o nome do servidor homenageado. Artigo 5º. Após elaborada a nomenclatura registrada em ata e deferida, a mesma terá caráter irrevogável. Artigo 6º. A direção da unidade educacional terá o prazo de 45 dias após a publicação desta lei para tomar as providências elencadas por ela. Artigo 7º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Justificativa. Assim como a denominação das ruas de um município, o presente projeto de lei pretende prestar homenagem àqueles que de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento de nossa cidade, prestando serviço salutar na educação de nossos munícipes. Dar nomenclatura a uma sala de aula ou outro ambiente onde haja atividade pedagógica é personificar e humanizar o ambiente escolar. As salas que atualmente são chamadas apenas de 1, 2, ou então apenas laboratório, biblioteca, etc., passarão a ter um nome que facilitará a referência e também trará um pouco da história dessas personalidades aos alunos que a frequentam. Despachado para as comissões permanentes.
Leitura do projeto de lei número 30/14, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Políticas Culturais do município de Sarapuí e da outras providências, revogando a Lei 74/97. Prefeitura Municipal de Sarapuí, Sarapuí, 30 de julho de 2014, ofício número 746/2014. Senhora Presidente, apraz-me cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar esta colenda Casa de Leis para apreciação de Vossa Excelência dos nobres pares, o projeto de lei ordinária número 30/2014, o qual ementa. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Políticas Culturais no município de Sarapuí e da outras providências, revogando a lei número 74/97. Tendo em vista a inegável relevância e evidente interesse público que a matéria encerra, solicito a gentileza que o mesmo tramite em regime de urgência, em conformidade com o artigo 53 da Lei Orgânica do município de Sarapuí, São Paulo. Contando com o alto espírito público de Vossa Senhoria e dos demais vereadores na aprovação do referido projeto de lei ordinária e na certeza do pronto atendimento como lhe é peculiar, reitero os protestos de elevada estima e distinta consideração, sentimentos com os quais subscrevo-me atenciosamente, Fábio Augusto Odes, Prefeito Municipal. Lei Ordinária número 30/2014, Sarapuí, 30 de julho de 2014. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Políticas Culturais do município de Sarapuí, São Paulo e da outras providências, revogando a Lei Complementar número 74 de 97. Fábio Augusto Odes, Prefeito do município de Sarapuí, São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara do município de Sarapuí, São Paulo, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1º, artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Políticas Culturais do município de Sarapuí, São Paulo. Artigo 2º. O Conselho Municipal de Políticas Culturais será um órgão de assessoramento ao Executivo no âmbito das questões de educação e cultura. Capítulo 2º. Da composição. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Políticas Culturais será constituído de 7 membros nomeados pelo prefeito através de ato administrativo com mandato de 2 anos, sendo 6 dentre pessoas com experiência técnica ou docente nas seguintes áreas. Primeiro, um representante da Comissão de Políticas Culturais, um representante da área de música, um representante da área artística, um representante da área de literatura, um representante da Câmara Municipal, um representante da população e, sétimo, um representante de entidade ou associação cultural. Artigo 4º. A indicação dos membros para compor o Conselho Municipal de Políticas Culturais nos incisos 2º, 3º e 4º do artigo anterior devem ter como pressuposto a experiência técnica na área da cultura. Artigo 5º. Ao ser constituído o Conselho, seus membros terão mandato de 2 anos. Parágrafo único. Em caso de vaga, nomear-se-á substituto para completar o prazo do mandato do substituído, observando o disposto do artigo 4º e seus incisos desta lei. Artigo 6º. O Conselho Municipal de Políticas Culturais terá um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um secretário, sendo escolhido dentre seus membros com mandato de 2 anos, coincidente com o prazo de renovação de seus conselheiros. Capítulo 3º. Da organização. Artigo 7º. O Conselho Municipal de Políticas Culturais elaborará no prazo de 30 dias o seu regimento interno, submetendo-o à aprovação do prefeito municipal. Parágrafo único. O Executivo Municipal poderá designar servidores de seus quadros para prestar serviços técnicos e administrativos junto ao Conselho Municipal de Políticas Culturais. Capítulo 4º. Da competência. Artigo 8º. O Conselho Municipal de Políticas Culturais terá as seguintes atribuições. Primeiro, promover cursos de aperfeiçoamento ou extensão cultural. Segundo, o município incentivará a livre manifestação de políticas culturais mediante criação, manutenção, abertura de espaços públicos devidamente equipados e capazes de garantir a produção, divulgação e representação das manifestações culturais e artísticas. Terceiro, desenvolver intercâmbio cultural e artístico com outros municípios e o Estado. Quarto, criar biblioteca pública municipal, gestionando com a comunidade a consecução do seu acervo. E quinto, promover o aperfeiçoamento e valorização dos profissionais da cultura. Parágrafo único. Além das atribuições elencadas neste artigo, caberão ainda ao Conselho Municipal de Políticas Culturais as atribuições que lhe vierem a ser delegadas pelo Conselho Estadual de Políticas Culturais nos termos da legislação federal e estadual pertinentes.
Capítulo 5º, das disposições finais. Artigo 9º. Os membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais não serão remunerados, considerando-se munus público ou os serviços prestados. Artigo 10º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação própria consignada no orçamento vigente, suplementada se necessário. Artigo 11º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Nobres edis. Apresentamos para a deliberação dos nobres edis desta colenda Casa de Leis o projeto de lei complementar número 30/2014, a qual ementa, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Políticas Culturais do município de Sarapuí e da outras providências, revogando a lei complementar número 74/97. O Conselho Municipal de Políticas Culturais é um órgão colegiado de caráter normativo, consultivo, deliberativo, orientador e com o objetivo de institucionalizar a relação entre a administração municipal e os setores da sociedade civis ligadas à cultura, promovendo a participação destes na elaboração, execução e fiscalização da política cultural do município de Sarapuí, São Paulo. Sendo só para o momento e contando com a aprovação do referido projeto de lei ordinária, como lhes é peculiar, reitero os protestos de elevada estima e distinta consideração, sentimentos com os quais subscrevo-me atenciosamente, Fábio Augusto Otis, prefeito municipal. Despachado para as comissões permanentes. Diferido. Requerimento. Eu, vereador Laércio Rhodes Rachid, com base no artigo 287, primeiro e do regimento interno desta Câmara Municipal, solicito para que seja incluso o projeto de lei complementar número 7/2014 no expediente da 13ª sessão ordinária 2014, pois o mesmo foi protocolado após o horário regimental e devido ao evidente interesse público que a matéria encerra. Sarapuí, 6 de agosto de 2014, nos termos que peço e espero deferimento, Laércio Rhodes Rachid, vereador. Leitura do projeto de lei complementar número 7/14, de autoria do vereador Laércio Rhodes Rachid, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e da outras providências. Projeto de lei complementar. Projeto de lei complementar dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e das outras providências. Laércio Rhodes Rachid, vereador, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe o artigo 11, inciso 2º, artigo 54, inciso 2º e artigo 58, inciso 1º da Lei Orgânica do município de Sarapuí, e artigo 268, inciso 1º, a linha C do regimento interno da Câmara Municipal de Sarapuí, propõe o seguinte projeto de lei. Capítulo 1. Das organizações sociais. Seção da qualificação. Artigo 1º. O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas e de direito privados sem fins lucrativos que desenvolvam atividades não exclusivas do poder público nas áreas de ensinos, pesquisas científicas, desenvolvimentos tecnológicos, planejamentos urbanos, proteção e prevenção do meio ambiente, cultural, esporte e saúde, entidades aos requisitos previstos nessa lei. Artigo 2º. São requisitos específicos para as entidades privadas referidas no artigo anterior.
Âmbito-se a qualificação como organização social. Primeiro, comprovar o registro do seu ato constitucional dispondo sobre a natureza social dos seus objetivos relativos a respectivas áreas de atuação. B. Finalidade não lucrativa, com obrigatoriedade de investimentos e seus excedentes financeiros nos desenvolvimentos das próprias atividades. C. Previsão expressas de entidades ter como órgão de deliberação superior e de direção de um conselho de administração e uma diretoria definidos, nos termos dos estatutos assegurados àqueles composições e atribuições normativas de controle básico previsto nessa lei. D. Previsão de participação nos órgãos colecionados de deliberações superiores, representantes do poder público e de membros de comunidade como notória capacidade profissional e moral. E. Composição e atribuições da diretoria. F. Obrigatoriedade publicacional anual em jornal de circulação do município dos relatórios financeiros e relatórios de execução do contrato de gestão. G. No caso de associação civil, aceitação de novos associados na forma do estatuto. H. Proibição de distribuições de bens ou parcela de patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em relação desligamento, retiradas ou falecimentos de associados ou membros da entidade. I. Previsão de incorporação integral do patrimônio dos delegados ou das doações que lhe foram destinadas, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades em caso de extinção, desqualificação ao patrimônio de outra organização social qualificada. Segundo, haver aprovação quanto à conveniência de oportunidade de suas qualificações ou organização social do direito municipal ou titular de órgão superior ou regulador de áreas de atividades correspondentes a seus objetos social e do prefeito municipal a ser. Seção 2ª, Conselho de Administração. Artigo 3º. O Conselho de Administração deve estar estruturado nos termos que dispõe respectivo estatuto, observando para os fins de atendimento dos requisitos e qualificações as seguintes critérios básicos. Primeiro, a ser composto por 20% a 40% dos membros natos representantes do poder público definidos pelo estatuto da entidade. B. 20% a 30% membros natos representantes de entidades de sociedade civil definidos pelo estatuto. C. Até 10% nos casos de associações civil dos membros eleitos dentro dos membros ou associados. D. 10% a 30% dos membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho dentro de pessoas de notórias capacidades profissionais reconhecidas moral. E até 10% membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo Estatuto. Segundo, os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho devem ter mandato de 4 anos, admitidas uma recondução. Terceiro, os representantes de idades previstas na linha A e B do inciso 1º devem corresponder a mais de 50% do Conselho. Quarto, o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de 2 anos, segundo o critério estabelecido no Estatuto. Quinto, o dirigente máximo da entidade deve participar das reuniões do Conselho sem direito a voto. Sexto, o Conselho deve reunir-se ordinariamente no mínimo 3 vezes a cada ano, extraordinariamente a qualquer tempo. Sétimo, os conselheiros não devem receber remuneração pelo serviço que nessa condição prestaram à organização social, ressalvadas a ajuda de custo por reunião a qual participar. Oitavo, os conselheiros eleitos ou indicados para integrar o direito de entidade devem reunir-se ao assumir funções executivas. Seção 3ª do Contrato de Gestão. Artigo 4º. Para os efeitos desta lei,
entende-se por contrato de gestão, instrumento firmado entre o poder público e a entidade qualificada como organização social, com vista à formação de parceria entre partes para formatos e execução de atividades relativas às áreas relacionadas. Artigo 5º. O contrato de gestação, elaborado de comum acordo entre órgãos, entidades supervisionadas, organização social, atribuições, responsabilidades, organizações do poder público municipal e das organizações sociais. Parágrafo único. O contrato de gestação deve ser submetido após aprovação pelo Conselho de Administração da entidade ao diretor municipal ou autoridade supervisionada a áreas correspondentes a atividades fomentadas. Artigo 6º. Na elaboração dos contratos de gestação, devem ser observados os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, economicidade e também as seguintes preceitos. Especificação do programa de trabalho propõe pela organização social das metas a serem atingidas e o prazo de execução, bem como previstas e expressas os critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados mediante indicadores e qualidades e produtividades. Segundo, a estipulação dos limites e critérios pelas despesas com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem pelos dirigentes e empregados das organizações sociais no exercício de suas funções. Parágrafo único. Os diretores municipais ou autoridades supervisionadas à área de atuação da entidade devem definir as demais cláusulas dos contratos de gestação de que sejam signatários. Seção 4ª. Da execução e fiscalização dos contratos de gestão. Artigo 7º. A execução do contrato de gestão celebrado por organização social será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisionada à área de atuação correspondente à atividade fomentada. Primeiro, a entidade qualificada apresentará aos órgãos ou entidade do poder público supervisionada do contrato ao término de cada exercício ou qualquer momento, conforme recomenda seu interesse público, relatório pertinentes à execução do contrato de gestação, contendo comparativos específicos das metas propostas como resultados alcançados, acompanhados das prestações de contas correspondentes ao exercício financeiro. Artigo 2º. Os resultados atingidos com a execução dos contratos de gestação devem ser analisados periodicamente por comissões de avaliação indicadas pela autoridade supervisora na área correspondente, compostas por especialistas capacitados e adequados qualificados. A comissão deve ser encaminhado à autoridade supervisora relatório exclusivo sobre a avaliação procedida. Artigo 8º. Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestação, ao tornarem conhecido de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública, por organização social dela, darão ciências ao prefeito municipal sob pena de responsabilidade solidária. Artigo 9º. Sem prejuízo da medida em que se refere o artigo anterior, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou interesse público, havendo indícios fundados de malversão de bens ou recursos de origem pública, o prefeito municipal apresentará ao Ministério Público para que se requeira ao juízo competente decreto dos bens das entidades e o sequestro dos bens dos seus dirigentes, assim como agentes públicos ou terceiros que possam ter enriquecidos ou causados danos ao patrimônio público. Seção 5ª. Fomentos a atividades sociais. Artigo 10º. As entidades qualificadas como organização social são declaradas como entidade de interesse social e utilidade pública para todos os efeitos legais. Artigo 11.
As organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários de bens públicos necessários ao cumprir do contrato de gestão. Primeiro, são assegurados à organização social os critérios previstos no orçamento e nas respectivas liberações financeiras de acordo com o cronograma de desembolsos previsto no contrato de gestação. Segundo, poderá ser adicionados aos critérios orçamentários destinados de custo de contrato de gestação, parcela de recursos para compensar desligamento do servidor cedido desde que haja justificativa expressa da necessidade pela organização social. Terceiro, os bens que se trata deste artigo será destinado à organização social, entendida a legislação vigente e dispensada a licitação, mediante a permissão do uso consolante cláusula expressa do contrato de gestação. Artigo 12. Os bens móveis públicos permitidos para o uso poderão ser permutados por outros de igual ou maior valor, condicionados a que os novos bens integrados ao patrimônio municipal. Parágrafo único. A permuta de que se trata desse artigo dependerá de prévia avaliação do bem e expressa autorização do poder público. Artigo 13. É facultado ao Poder Executivo a cessação especial de servidor para a organização social com ônus para a origem. Primeiro, não será incorporado ao vencimento ou remuneração de origem do servidor cedido a qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga pela organização social. Segundo, não será permitido o pagamento de vantagens pecuniárias permanentes por organização social e servidor cedido com recursos provenientes do contrato de gestação, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao exercício de função temporária de direção e assessoria. Terceiro, o servidor cedido perceberá as vantagens do cargo que se faz jus ao órgão em origem quando ocupado de cargo de primeiro ou segundo escalão na organização social. Seção 6ª. Da desqualificação. Artigo 14. O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação da entidade como organização social quando constatada o descumprimento. Primeiro, a desqualificação será precedida do processo administrativo assegurado ao direito de ampla defesa ao contraditório. Segundo, a desqualificação importará revenção dos bens remetidos dos valores ou integrado à autorização das organizações sociais. Capítulo 2º. Das disposições finais e transitórias. Artigo 15. A organização social fará publicar no prazo máximo de 90 dias assinatura de contrato, licitação, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para contratação de obras, serviços, bens, para compras como empregos e recursos provenientes ao poder público. Artigo 16. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário Chanchauar, em 6 de agosto de 2014. Laércio Holtz Rachid, vereador. Justificativa. Primeiramente, cumpre-se esclarecer que o presente projeto encontra-se em sintonia com a Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998, que dispõe sobre qualificação de entidades como organizações sociais. O que se busca com tal assenso legislativo é viabilizar a forma de parceria no município com as instituições privadas e fins públicos, caracterizando-se ao mesmo tempo conforme na participação popular na gestão administrativa. Com efeito, trata-se de disciplinar sobre a ótica de um maior compromisso ao poder público, com o objetivo de serem alcançadas atividades privadas e acentuados interesse público. Pretende-se esta parceria garantir uma efetiva prestação de serviços relacionados somente à área de saúde no município por meio de uma gestão alinhada à determinação legais e política. A parceria pretendida justifica-se pela insuficiência de capital humano e financeiro para a transformação ou potencial acima requerido em atendimento público alterando e qualificados.
O orçamento público é sabido e limitado em parceria com particularidade, visibilizar, nesse caso, oferecendo à população de um equipamento múltiplo que alinhe a qualificação de entendimento como ferramentas de fiscalização e conscientização. Permitir que iniciativa privada colabore significa, dentre outras, deslocar-se os cofres públicos à garantia de prestação de serviços especializados envolvendo os profissionais com experiência dentro das atividades, área de atuação e demanda. Por fim, cumpre enfatizar-se as atividades privadas, interesse público a ser fomentadas e par os normas, conhecimentos, qualificação como organizações sociais previstas no projeto em pauta. Estará sujeita a controle de resultados por parte do poder público na forma discriminada no contrato de estação, respectivos sem prejuízo do controle do uso do recurso público a ser efetuados internamente pelos órgãos competentes e por executivo, externamente pela Câmara Municipal e Tribunal de Contas. Antes do exposto, considero o alcance relevante da medida e, estando os autos em conformidade da legalidade pátria, submeto à apreciação de Vossa Excelência, Laércio Rotes Rachid, vereador. Despachado para as comissões permanentes. Neste momento, concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes. Não havendo manifestação de presidente, também não houve manifestação dos nobres vereadores. Ordem do dia. Leitura, apreciação e votação da ata da primeira sessão extraordinária de 2014 na Câmara Municipal de Sarapuí, realizado no dia 25 de julho de 2014. Ata da primeira sessão extraordinária de 2014 da Câmara Municipal de Sarapuí, biênio da 16ª legislatura, aos 25 dias do mês de julho de 2014, às 19 horas, no plenário Alexandre Chauar, reuniu-se na Câmara Municipal de Sarapuí, em sua sede na rua Antônio Benito de Almeida, número 22, sob a presidência da vereadora Rosalene Vaz de Oliveira e com a presença dos seguintes vereadores que assinaram o livro próprio: Adilson da Rosa Silva, Amarido José de Almeida, Ivanei Dias, José Roberto Soares Abes, Laércio Rotes Rachid, Laércio Alessi Rodrigues, Maria José Vieira dos Santos e Paulo Soares da Silva. Havendo o número regimental, a senhora presidente, sob proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos da sessão. Em atenção ao disposto do artigo 228, parágrafo único, inciso 2º, o artigo 183, e o artigo 183, 227 e 229 do regimento interno. A senhora presidente convocou o vereador Amarido José de Almeida para que na tribuna promovesse a leitura do preâmbulo. Após a leitura, a senhora presidente solicitou ao nobre vereador Ivanei Dias, primeiro secretário, para que realizasse a leitura das proposituras que integraram a ordem do dia, dando início ao trabalho da sessão, ocasião em que foi feita a leitura da apreciação e votação da ata da 12ª sessão ordinária, realizada no dia 16 de julho de 2014. A ata foi colocada em votação e apreciação, e todos os presentes. Em seguida, a senhora presidente passou para apreciação e votação do projeto de lei complementar número 06/2014, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre alteração da lei complementar número 118/07, revogando os artigos, extinguindo, alterando e criando novos empregos em confianças de provimentos permanentes, constantes no anexo 9 e 10, o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi apreciada a votação e aprovação
o projeto de emenda 01/2014, da autoria dos vereadores Laércio Rodrigues Rachid, Ivanei Dias, Laércio Larissa Rodrigues, Amarildo José de Almeida, Adilson da Rosa Silva, referente ao projeto de lei complementar número 06/14, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre alteração da lei complementar número 118/07, revogando os artigos, extinguindo, alterando e criando novos empregos em confianças e provimentos em comissão, criando novas vagas de empregos e provimentos permanentes constantes no anexo 9 e 10. Em continuidade, a presidente passou-se para a leitura, apreciação e votação do projeto da emenda número 02/14, autoria dos vereadores Laércio Rodrigues Rachid, Ivanei Dias, Laércio Larissa Rodrigues, Amarildo José de Almeida, Adilson da Rosa Silva, José Roberto Soares AB. Maria José Vieira dos Santos, Paulo Soares da Silva e Roselene Vaz de Oliveira, referente ao projeto de lei complementar número 06/14, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre alteração da lei complementar número 118/07, revogando os artigos, extinguindo, alterando e criando novos empregos em confianças de provimentos em comissão e criando novas vagas de emprego de provimentos permanentes constantes no anexo 9 e 10, o qual foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente passou para a parte assinada, explicação pessoal, onde houve a inscrição no livro próprio, o vereador Laércio Rodrigues Rachid, que abordou assuntos diversos. Não havendo mais nenhum assunto a tratar-se, e sendo que todos os assuntos abordados nessa sessão foram gravados, sem mais nada a abordar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada e presente ata que, depois de lida e considerada conforme será presente ata, assinado pelo primeiro secretário e os demais vereadores. Está em discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aqueles que forem contra se manifestam. Aprovado. Passamos agora à parte destinada à explicação pessoal. Passo a palavra para o nobre vereador Ivanei Dias. Boa noite, presidente, vereadora Maria, demais vereadores, público presente, a nossa audiência aí pela internet, os internautas. Bom, uma sessão aqui bem laboriosa, vamos dizer assim, vários projetos. Temos aí um total de 9 projetos, entre projetos aí do Executivo e aqui do Legislativo também. E sei que todos eles aí de extrema importância para o município, né? Eu gostaria de falar a respeito das indicações que eu fiz e também do projeto de lei que eu dei entrada na sessão hoje. Algumas indicações, como a 104 e a 105, são reindicações que já fiz aqui em sessões anteriores. Se trata de um assunto crônico aí na nossa cidade, que são as trocas de lâmpada, as lombadas, que ainda continuamos aí solicitando. A respeito das trocas de lâmpadas, eu fiz indicação ali para o bairro do Rodeio, uma reindicação, desculpem, para o bairro do Cocais, para o bairro do Rodeio também, porque existem pontos em que foi feito o trabalho, mas como existe aí, são produtos perecíveis, né, como existem lâmpadas que foram trocadas, mas vieram a queimar novamente, então precisa fazer novamente um retorno a esses locais aí, porque existem alguns moradores cobrando isso da gente aí, que lâmpadas que foram trocadas e que infelizmente aí vieram a queimar e está precisando de uma manutenção. E também existem os casos onde realmente o trabalho não foi feito. Sei que já dissemos aqui em algumas sessões que não iríamos mais falar a respeito de lâmpadas e questões aí que são sempre pertinentes, aí estão sempre ocorrendo, né? Mas como somos cobrados, também temos aí o dever de cobrar o nosso executivo para manter esse trabalho aí sempre em ordem aqui na nossa cidade.
Uma outra indicação que eu fiz também foi da lombada, ali na descida da pista de skate. É um local de trânsito de crianças, nós temos ali a praça, né? A Praça José Luiz Outes. Temos também a pista de skate, temos comércio, temos os prédios ali comerciais, academias, tá? E ali é um local que realmente precisa de uma atenção aí do nosso executivo para coibir alguns excessos que estão ocorrendo ali, principalmente em horários aí de rush, horário que o pessoal está saindo das fábricas ali. Tem alguns munícipes aí, infelizmente, que estão se excedendo aí na velocidade e acarretando risco ali para os usuários do local, né? Uma indicação que eu fiz, a número 100, 2014, diz respeito a um convênio com a Universidade Uninter. Esse convênio, que eu tive a informação, é um convênio que, da parte da Prefeitura, é custo zero e visa aí melhorar, aprimorar o lado profissional dos funcionários públicos da Prefeitura e também aqui da Câmara Municipal. É um convênio extensivo a todos os funcionários da Prefeitura, é um convênio a custo zero, não existe contrapartida da Prefeitura. A única contrapartida que eles exigem da Prefeitura é que os cursos que eles dispõem para os alunos, né, para os estudantes, sejam divulgados aí no mural, colocados no mural, para que os alunos tenham acesso a essa publicidade dos cursos e venham a escolher entre um deles, né? Existem diversas vantagens nesse convênio, porque o aluno, não só o funcionário público da Prefeitura e aqui da Câmara, mas também pessoas que têm o laço consanguíneo, aí, seus filhos, né, possam também estar usufruindo desse desconto aí e aprimorando os estudos para seguir carreira aí no nosso funcionalismo público. Também existe a vantagem de que, caso o vínculo empregatício entre o funcionário e a Prefeitura venha a cessar, né, ou que o convênio também por uma das partes seja finalizado, o desconto ainda continua até o término do curso do aluno. Então, gostaria da atenção aí, que com certeza vai beneficiar todos os funcionários públicos aqui da cidade. Bom, falando dos projetos, né? Hoje eu tive aí a satisfação também de receber o projeto de lei das ruas de recreio, que eu fiz como indicação algumas sessões atrás, e novamente o Executivo aí atendeu. Agradeço aqui realmente a todos que entenderam a ideia do projeto. Esse projeto nós já estamos elaborando algumas ideias a respeito. Tivemos uma reunião já de antemão, mesmo antes aqui do projeto estar tramitando. De qualquer forma, acredito que, se aprovado, esse projeto já está quase formatado. A ideia são realizar esse evento uma vez por mês. Então, teremos 12 eventos no ano e, consequentemente, 12 locais beneficiados. Para que exista assim, uma periodicidade, nós pensamos em 6 pontos, que seriam 6 bairros aqui estratégicos da cidade: Centro, São João, Cocais, Congonhas, Várzea de Baixo, para que o projeto fique bem distribuído e que todas as crianças aí da cidade sejam beneficiadas pelo projeto. Eu tomei assim fiquei até admirado com a dimensão que o projeto está tomando. A ideia inicial era só atividades recreativas, mas depois, conversando com outras pessoas que se candidataram também a ser voluntários aí, teremos também participação de teatro, teremos o lado ecológico aí, que o pessoal do meio ambiente que irá plantar muda nos pontos aí onde foram realizadas as atividades das ruas de recreio. Então, estou bem feliz e bem contente aí com o rumo que esse projeto está tomando. E agradeço novamente ao Executivo pelo atendimento da indicação. Outro projeto que veio até nós aqui hoje é a respeito da atividade delegada, né? Se não tivesse entrado hoje, eu já ia cobrar aqui do nosso Executivo e do representante que está aqui hoje do Executivo, né, senhor Patrício, porque tudo aquilo que foi discutido aqui na reunião de segurança que tivemos, eu observei que as coisas realmente caminharam, né? Queria agradecer aí a compreensão dos diretores aí das agências bancárias, que não estão colocando mais os caixas eletrônicos para funcionar nos horários noturnos, devido à falta de segurança e os problemas que estavam ocorrendo na cidade. Observei também que uma das coisas que foram cobradas e que está acontecendo é a mudança de escala na polícia. Hoje está se fazendo uma escala de 12 horas, quando se fazia 24 horas, o que possibilita aí a gente tá tendo um policiamento, também uma ronda mais ostensiva aí durante o período noturno. Então, esse projeto da atividade delegada, se realmente não tivesse
dado início hoje aqui, já ia cobrar, porque realmente a gente precisa muito aqui na cidade e já estamos observando aí algumas melhorias nesse sentido da segurança pública, né? Também, a respeito aqui do projeto de lei do Marco Zero, pelo que eu entendi que foi me passado, de repente a gente imagina que não tem, não consegue entender a finalidade do projeto, mas é uma coisa que sempre cobram a gente aqui na cidade, e a gente não tem a noção realmente de como isso funciona. Mas nós temos ruas, estamos elaborando todo esse projeto de ruas antigas que existiam na cidade. Hoje a gente viu o volume de ruas aí que existem sem projeto e que está sendo trabalhado, agora está sendo formalizado, ratificado essas ruas. E uma outra questão nessas ruas é a questão de numeração. Às vezes a gente, aqui realmente o carteiro, existe aquela ideia de que o carteiro tem que ser da cidade, porque vai pelo nome, não pela numeração das casas, né? Então, as ruas começam com um número e os números não têm uma sequência lógica. E a ideia do Marco Zero, uma das coisas, a meu entender, que foi me explicado, e com certeza tem outras utilidades também além dessa, é realmente essa numeração das ruas, né? Onde começa a rua e onde termina a rua. Então, a aprovação desse projeto do Marco Zero, um dos objetivos seria esse. Você dizer onde começa a rua e onde termina, para que tenha-se uma numeração lógica nessas ruas. Também falando do projeto que eu dei entrada hoje, é um projeto simples, um projeto assim, lógico, a custo zero, né? Que é dar nome às salas de aula aí das escolas municipais da cidade. Eu tive num órgão público alguns dias atrás e eu percebi que em uma das salas, em todas as salas desse órgão, havia uma tarjeta com o nome de um servidor daquele local e um quadro, né, com a foto, com a imagem desse servidor. Eu achei bem interessante. Seria basicamente como a gente faz com as ruas, né? Dar uma personalidade à sala. Então hoje o aluno que vai para a biblioteca, ele não vai para a biblioteca simplesmente, ele vai para a biblioteca professora ou a biblioteca diretora. Isso está se fazendo uma homenagem a esses funcionários que prestaram serviço aí para a nossa comunidade e também dando uma humanização, personificando aquele local ali. E o aluno, com certeza, quando ele olhar aquela tarjeta e a foto do professor ou do diretor homenageado com o nome da sala, ele vai querer saber quem foi, vai se informar um pouquinho aí mais da história aí dos nossos funcionários que nós tivemos aí na prefeitura. Por hoje seria só. Muito obrigado, presidente. Nesse momento, concedo a palavra para o nobre vereador Laércio Holtz Rachid. Senhora presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, internautas, as minhas indicações, principalmente da rodovia Cisalpino, que notei esse final de semana que, devido a ter passado um mata-mato, estão os proprietários pondo fogo no acostamento. Então, o risco é muito grande de o fogo ir para os sítios e fazendas. Então, seria conveniente. Hoje nós temos equipamentos suficientes para que se desenvolva um trabalho de limpeza nos acostamentos, não só da Cisalpino, mas toda a estrada, para que facilite a locomoção, principalmente das máquinas agrícolas, como tratores e demais equipamentos. Já é uma indicação minha, estou fazendo novamente a respeito de um terreno que tem ali na rua Benedito Vieira do Amaral, que já foi várias vezes solicitado para que se aproveitasse melhor aquele terreno. E novamente está feito um lixão a céu aberto. E se a prefeitura executiva tomar a iniciativa da limpeza, que já providencie a colocação de areia para que se faça ali um pequeno campo de futebol de areia. Pelo menos já se utilizaria melhor aquela área, que inclusive tem bastante criança que mora ali naquele local. O projeto de lei que hoje eu dei entrada aqui já é lei federal e como o Sarapuí hoje desenvolve um trabalho que se elogia o executivo, então agora nós temos que começar a desenvolver melhor a cidade. A OS social, a organização social, é justamente agora focar na saúde nossa. Porque nós sabemos, dinheiro hoje é pouco, mas às vezes não é bem administrado. Quando se tem uma organização social cuidando daquilo, sem fins lucrativos, o que vai acontecer?
a economia começa a aparecer. Nós já fizemos várias solicitações para que se feche a torneira. Fechou um pouco, fechou. Mas nós temos que agora começar a trabalhar com mais cultura, com mais afinco na saúde. Quando se elege um prefeito, fala, prefeito que der estrada e cuidar da saúde, vai ser sempre reeleito. Então agora, se nós precisamos pensar em reeleição, até nós, vereadores, nós temos que cuidar melhor da saúde de Sarapuí. A saúde nossa, quando a gente chega lá no posto, não é precária. Porque eu tive conversando com gente de São Paulo que está se tratando aqui em Sarapuí, porque não pega fila, não pega congestionamento, não pega trânsito. Então, eles vêm na chácara, mas aproveitam para passar pelos médicos. Então, se nós tivermos agora alguém com conhecimento que vai dar um trabalho melhor, principalmente na saúde, pode ser em outras áreas, nós vamos ter sucesso melhor ainda. Eu vou voltar aqui, em outras vezes, explicar melhor essa organização social. E daí eu tenho certeza que vamos poder explicar melhor todo esse trabalho que deve se começar para se iniciar o ano que vem. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, está encerrada a presente sessão. Desejo a todos uma boa noite e que o Senhor os acompanhe. Muito obrigada a todos.